Boa tarde, pessoal. Acabei de ler a portaria 166 do COLOG, que foi publicada hoje, dia 27 de dezembro, e fiz um resumo dos pontos mais importantes, né, dessa normativa que há muito tempo a gente estava esperando, né. Infelizmente ela veio péssima, ela veio bem cruel, ela demonstrou que o Exército Brasileiro consegue ser mais cruel, inclusive, que o ministro Flávio Dino, mas, enfim, ela que atualmente está nos regendo e a gente precisa entender cada ponto que veio com esse texto. O primeiro ponto é a validade do CR. Ali no artigo 16, então, foi definido que o CR atualmente tem a validade de 3 anos. Aqueles CRs que estavam vigentes antes da edição do decreto 11.615, ou seja, que estavam válidos até o dia 21 de julho desse ano, a contagem dos 3 anos começa a partir do dia 21 de julho, ou seja, aqueles decretos que tinham, seja lá qual for a validade, antes de 21 de julho, começa a contar os 3 anos a partir do dia 21 de julho desse ano, ou seja, vamos ter até julho de 2026 a validade desses CRs. A questão da distância dos clubes de tiro das escolas foi mantida como era no decreto. Acredito que era um ponto de bastante apreensão dos clubes de tiro, né? Inclusive vários municípios têm editado legislações, e eu espero que São Cepé não demore para fazer isso, permitindo a permanência de clubes de tiro em distâncias inferiores a 1 quilômetro de escolas, porque é uma norma absurda e não tem nenhum caráter técnico, nenhum estudo por trás disso, e veio única e exclusivamente para prejudicar a livre iniciativa, né? O livre exercício das entidades de tiro, daqueles que procuram fazer as coisas conforme as normas, de inviabilizar, né, a manutenção desses locais. A questão da revalidação do CR, ou seja, quem vai renovar o CR, tá? Ela está disposta ali a partir do artigo 22 da portaria. Então a primeira, ela trouxe alguns requisitos para a gente conseguir renovar o CR. E o primeiro ponto que é importante é que somente vai ser permitida a renovação daqueles CRs que estão válidos, né? Ou seja, a portaria ela diz expressamente que não serão renovados CRs vencidos. Outra questão, todos os CRAFs daquele CAC que está renovando o CR tem que estarem válidos. Eu não posso ter um CRAF de uma arma vencida para encaminhar a minha renovação do CR. Eu preciso encaminhar a renovação de eventuais CRAFs vencidos para depois eu requerer a revalidação do CR. Veio uma novidade aí que vai ser bem prejudicial, tá? Tanto para o atirador quanto para o caçador. Para o atirador é a exigência da comprovação da habitualidade dos últimos 3 anos, né? Ou seja, ele vai ter que comprovar que naqueles 3 anos de vigência do CR, a cada ano ele teve as participações mínimas para cada nível que ele estiver. Depois, mais adiante, a gente vai falar sobre os níveis, tá? E para o caçador, exige-se, e aí vem uma novidade, exige-se que ele comprove que ele, nos últimos 18 meses, tá? Ele tinha autorização do IBAMA para fazer o controle da fauna invasora. Se não comprovar a habitualidade, conforme está sendo exigido agora, não vai conseguir revalidar o CR. A habitualidade para o atirador dos últimos 3 anos, ela vai começar a ser exigida a partir de 2024. Mas, pelo que eu compreendi do texto, em 2024 vai ser cobrado dos últimos 12 meses, né? E aí, só depois sim, né? Porque como a gente tem, digamos assim, um novo parâmetro de vencimento, ou seja, os CRs, de acordo com essa portaria, que estão vigentes, só começarão a vencer em 2026. Mas tem, mais adiante eu vou falar, uma regra que todo ano tem que comprovar a habitualidade dos últimos 12 meses. Digamos assim que essa primeira comprovação de habitualidade, ela deverá ocorrer para a revalidação do CR a partir do dia 27 de dezembro de 2024, ou seja, daqui a um ano, tá? E a comprovação para o caçador do IBAMA, ela começa a ser exigida a partir de 27 de junho de 2025, ou seja, 18 meses a partir da publicação dessa normativa.
E o parágrafo 11 e o 12, ele ainda traz uma, digamos assim, uma novidade mais drástica. No momento da revalidação do CR, a gente vai precisar comprovar os requisitos para os níveis. E cada nível tem um número de armas. Então, por exemplo, nível 1, 4 armas permitidas. Nível 2, 8 armas permitidas. Se eu tiver, no momento da revalidação, 5 armas de fogo registradas, 5 CRAFs registradas no Sigma, para atividade de atirador, eu vou precisar comprovar que eu sou nível 2. Caso eu não comprove a minha condição de nível 2, eu vou precisar me desfazer de uma das armas de fogo, ou seja, eu vou precisar transferir ela ou eu vou precisar entregar ela na famigerada campanha do desarmamento. A questão do segundo endereço também, que antes era, digamos, algo previsto em algumas regiões militares, agora ela está, digamos assim, uniformizada. A portaria ela permite que o atirador, que o CAC, que o caçador, enfim, colecionador, ele tenha apostilado um segundo endereço. A respeito das guias, consolidou a regra de que as armas não estarão a pronto uso, elas devem estar, portanto, desmuniciadas e a munição acondicionada em recipientes totalmente separados da arma de fogo nos transportes. E a gente tem também uma novidade extremamente burocrática para quem vai participar, quem já participa e vai participar das competições daqui para frente. As guias emitidas pelo Exército até então, elas já estavam vindo com o endereço de destino àquele clube do qual o atirador é filiado. E aí surgia muita dúvida se eu poderia ir para outras competições, outros clubes com isso. Bom, a portaria agora ela dividiu os tipos de guias. Eu vou ter uma GT para levar a minha arma para o clube e eu vou ter uma GT para levar a minha arma para determinada competição. Quando eu for requerer a guia para uma determinada competição, eu vou precisar comprovar que eu estou inscrito naquela prova ou que aquela prova naquele determinado clube está prevista no calendário oficial daquela instituição. Quanto tempo vai valer essas guias? A gente tem agora diversos tipos de guias diferentes. A primeira guia que está prevista lá é a guia para o colecionador, né, que ela vai ser requerida para alguma mostra, enfim, para algum evento em que essas armas de coleção serão expostas e ela terá validade de 1 mês. A guia para o atirador, agora existem 2 guias. É a primeira guia que é para treinamento, que é para levar a arma até aquele clube onde o atirador está afiliado e que tem a validade de 12 meses. E uma segunda guia, que é aquela que eu tinha comentado sobre que ela serve para levar para determinada prova que o atirador está inscrito, essa guia ela tem validade de apenas 1 mês. Para o caçador, agora tem a novidade da guia de treinamento para o caçador, ou seja, para a arma que ele tem na atividade de caça, ele pode requerer uma guia para treinamento no clube, na entidade de caça da qual ele é filiado, e terá a validade de 12 meses. E a guia para o abate é outra guia, e essa guia para o abate ela tem uma validade de 6 meses. Como eu tinha dito, a quantidade de armas agora ela está definida por níveis, né? E a gente terá os atiradores de nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 1 é permitido que o atirador tenha até 4 armas de fogo de calibre permitido. No nível 2, o atirador pode ter até 8 armas de calibre permitido. E no nível 3 é que o atirador vai poder ter até 16 armas e dentro deste limite de 16, até 4 armas de uso restrito. E a portaria traz esse caráter excepcional, né? Excepcionalmente poderá ser autorizada a compra, aquisição de até 4 armas de fogo de calibre restrito por atirador nível 3. Na questão das munições e dos insumos, a gente também tem algumas alterações aí, tá? O atirador nível 1, ele vai poder comprar até 4.000 munições de calibre permitido e poderá também comprar até 8.000 unidades de munições calibre 22, long rifle ou curta, tá? Sempre que eu falar aqui 22 será long rifle ou curta. 22 Magnum, para solucionar essa dúvida, ela está incluída
dentro do limite de 4.000, que é o limite, digamos assim, geral para as munições de calibre permitido. No nível 2, o atirador vai poder comprar anualmente, tá, pessoal, esses limites. Ele vai poder comprar até 10.000 unidades de munição ou insumos para calibre permitido e até 16.000 munições 22. No nível 3, ele pode comprar até 20.000 munições de calibre permitido, 32.000 22 e, excepcionalmente, até 6.000 munições de calibre restrito. A quantidade de insumos, ele é descontado do limite geral de munições, ou seja, se eu comprei 2.000 munições, eu só posso comprar mais 2.000 insumos. Porque no parágrafo 2º ele traz a expressão alternativamente, ou seja, ou pega uma coisa ou pega outra. E agora, os insumos, eles só podem ser adquiridos por aquele CAC que tenha os equipamentos de recarga apostilados no seu CR. Ou seja, antes o atirador bastava que ele tivesse um CRAF para ele comprar os insumos correspondentes às quantidades que ele podia. Agora não, somente vai poder comprar insumos aquele que tiver uma máquina de recarga apostilada no seu CR. O caçador, o limite de munições ou insumos é até 500 unidades por ano por arma registrada. A pólvora, que também era uma incógnita, ou seja, também tinha sido deixada em aberto, para o caçador ou para o atirador nível 1, o limite máximo é de 3 kg de pólvora por ano. Para o nível 2, para o atirador nível 2, até 6 kg de pólvora por ano. E para o atirador de nível 3, até 12 kg de pólvora por ano. O CRAF, pessoal, tem a validade de 3 anos, tal como é o CR, aqueles CRAFs que estavam vigentes desde a edição do Decreto 11.615, ou seja, tinham validade até o dia 21 de julho deste ano, passa a contar os 3 anos a partir de 21 de julho desse ano, ou seja, até julho de 2026, esses CRAFs estarão válidos. Dentro dos níveis aqui, que estão previstos a partir do artigo 95 dessa portaria, trouxe, digamos assim, os requisitos, né? Ou seja, o que o atirador precisa ter para ser considerado nível 1, nível 2 ou nível 3. Já adianto que o atirador deve requerer ao Exército, ao SFPC, essa alteração de categoria, e os requisitos que devem ser preenchidos são o seguinte: nível 1 tem que comprovar a cada 12 meses, no mínimo 8 participações em treinamentos ou competições, que podem ser no clube de tiro ao qual ele é afiliado, num clube de tiro local. Tá? Para o nível 2, tá? Aí já precisa comprovar no mínimo 12 participações em treinamentos, mais 4 participações em competições. Dessas 4 competições, no mínimo 2 precisam ser regionais, precisam ser estaduais, precisam ser nacionais, ok? Pro nível 3, a gente vai ter a necessidade de comprovar a habitualidade em 20 treinamentos, mais 6 competições. E dessas 6 competições, no mínimo 2 competições precisam ser de nível nacional ou internacional. O parágrafo único do artigo 95, ele vai dizer que para requerer a progressão de nível, é preciso que o atirador esteja já num nível há no mínimo 12 meses, ou seja, somente depois de estar há 12 meses no nível 1 é que eu vou poder requerer minha progressão para o nível 2. E para o nível 3 eu vou ter que comprovar que eu vou ter que aguardar 12 meses no nível 2 para poder, digamos assim, avançar ao nível 3. Ou seja, não adianta que no primeiro ano eu já tenha aqueles 20 treinamentos e eu já tenha aquelas 6 competições e eu já tenha 2 competições de nível nacional ou internacional. Eu vou precisar aguardar esses períodos, ou seja, eu vou precisar no próximo ano novamente participar de no mínimo 20 treinamentos, no mínimo 6 competições, e dessas 6 competições no mínimo 2 de nível nacional ou internacional. O artigo 97 vai dizer que os novos atiradores vão começar todos do nível 1
E o artigo 98 é que o Exército sacaneou de verdade. O artigo 98 é aquele que me traz indignação e me faz perceber que o Exército Brasileiro, enquanto instituição, é mais maligno para o setor armamentista que o próprio ministro Flávio Dino e o governo Lula. Porque eles, além de regulamentar, eles fizeram a questão de interpretar aquilo da pior forma possível, né? Por que eu digo isso? O artigo 98 vai dizer que a definição dos níveis é por calibre registrado, ou seja, eu tenho armas registradas no calibre 9mm, eu tenho armas registradas no calibre 380, eu tenho armas registradas no calibre 38, e vai dizer lá que eu tenho que comprovar essa questão dos 8 treinamentos, das 12 participações para nível 2, das 20 participações, 6 competições, sendo 2 nacionais para nível 3, em cada calibre. Ou seja, se eu tiver 10 armas, eu tenho que fazer dos 10 calibres apostilados, eu tenho que participar de 200 treinamentos, 60 competições e 20 competições de nível nacional no período de 1 ano, todos os anos, tá? E olha só, e se eu não tiver em todas as armas, né, em todos os calibres? Se eu tiver um calibre lá, que é um calibre, por exemplo, uma pistola, um 765, que quase tu não acha categoria, um revólver 32, a portaria me diz que eu vou permanecer no nível cuja eu tenha conseguido comprovar o menor nível. Ou seja, se eu em 9 calibres comprovei nível 3 e eu fiquei em nível 1, todos para fins de aquisição de insumos, de qualquer coisa, para fins de manter minhas armas, eu sou considerado nível 1 para todos os calibres. Então, parabéns Exército aí, por essa que fizeram aí nessa portaria. Algo que não estava previsto no decreto 11.615, permitia um limite muito mais amplo, muito mais benéfico de interpretação, e vocês fizeram esse papelão, tá? Então é isso, pessoal. Por último, aqui no artigo 99, está previsto que é necessário que o atirador comprove no mínimo 8 participações por ano, sob pena de não conseguir revalidar o CR, né? É aquela questão que eu falei. Agora, todo mundo tem que ter, todos os atiradores precisam ter, no mínimo, 8 participações a cada 12 meses. Não é nos últimos 12 meses, como era antes. A cada 12 meses eu preciso comprovar 8 participações.